Fala galera, Trovão Trader aqui. E hoje a gente vai estar conferindo as operações da semana passada, dando uma analisada em como está o mercado hoje e vamos fazer algumas coisas diferentes hoje. Vamos operar num horário diferente, numa abertura de mercado diferente agora, para estar facilitando o nosso desempenho, assim por dizer, porque esse mês está bem complicado para, não sei se é só para mim, mas pelo que eu vejo para muitos traders. Então, eu quero ver se a gente consegue pegar um horário que fique melhor em questão de liquidez para a gente estar operando. Então, primeiro vamos conferir o resultado da semana passada, que não foi tão bom quanto eu gostaria, mas como é dia 29 ainda, temos 2 dias para estar podendo melhorar esse resultado. Sem mais delongas, bora pro gráfico. Bom, galera, já estamos no gráfico e como vocês podem ver, tem algumas regiões demarcadas. Eu vou começar agora a usar o marcador de Sessions, que é o... deixa eu ver como é que é o nome dele. MKT Sessions. Ele vai te ajudar a marcar sessões de abertura e fechamento do mercado. Aqui você coloca os horários de abertura e fechamento e ele vai demarcar para você. Então, confira certinho os horários de abertura e fechamento, converta os horários também, dependendo do local que você mora, para estar facilitando aí de você estar operando no horário correto. Então, aqui estamos na abertura de Londres. Deixa eu verificar como é que está sendo aqui. Normalmente a abertura de Londres ela tende a romper a máxima ou a mínima de Tóquio. A nossa ideia de operacional vai ser a favor disto. Primeiramente, vamos conferir aqui como é que está a nossa planilha. A gente teve umas operações semana passada que todos tiveram o mesmo erro, infelizmente. A gente acabou pegando uma operação de correção no momento de continuidade. Isso acabou dificultando de se realizar positivo. Então, fiz as contas aqui, deu o total de 109 dólares e 26 centavos de dólar negativos. Então, assim a gente vai fechar a banca com 272 dólares negativos. Em 1 ou 2 dias bons, a gente pode estar voltando positivo. Essa é a minha ideia para esses próximos 2 dias, né, para hoje e para amanhã. Que a gente consiga pegar operações boas e pelo menos estar fechando esse mês no 0 a 0, que foi um mês bem complicado. Voltando aqui para o gráfico, a nossa ideia de operação vai ser esta. Queremos pegar essa captura de liquidez dessas regiões. Esse aqui é o áudio USD. Vamos verificar como é que tá. Deixa eu tirar um pouco esse fator de análise para eu ver a macro dele. Tem subido bastante. O SDJPY também, deixa eu ver como é que fechou ontem. Deixa eu diminuir a questão de sessão dele aqui, vou deixar em 2, para ficar um pouco menos. Aparece só as últimas 2 sessões. Então, ele capturou para baixo e capturou em cima, em Londres. Acredito que ele possa estar capturando para cima, tá? Nessa região aqui. Tanto que a macro dele é uma queda, então provavelmente ele vem fazer uma correção antes dessa queda. Então temos esse order lock como alvo. Eu já vou realizar uma compra aqui a favor desse rompimento. E nesse modo de operacional a gente vai entrar um pouco mais agressivo, tá? Eu quero pegar essas correções, então tende a ser mais agressivas essas operações em geral. Eu gosto normalmente de deixar meu stop em 50 dólares, mas aqui a melhor opção de stop está sendo em torno de 60. Vou deixar aqui porque o risco de retorno é bem interessante. Passa de 3 para 1. Então, a partir de 3 para 1 para a gente é muito interessante. Vou botar o filtro de análise aqui para estar pegando essa correção de movimento. Vamos olhar o AUD USD que a gente estava olhando. Essa operação que a gente pegou é no USD JPY, tá? Uma comprinha aí na micro.
EURUSD. Vamos verificar a macro dele primeiro. Olha só. EURUSD, eu também vou pegar uma vendinha aqui. Tá bem interessante. Deixa eu verificar micro também. Eu vou pegar uma venda. Deixa eu stop aqui em cima, em torno de 65 dólares, para não esticar muito ele. A gente está pegando esse rompimento na micro com essa captura de região, mas a gente quer que ele corrija no order block. O que é bem possível, porque ele já vai fazer 2 capturas aqui e pode vir capturar até esse order block para estar realizando a nossa operação aí depois de uma continuidade de alta. Normalmente esse horário ele faz uma correção ou uma continuidade de movimento. Mas como o mercado está uma tendência de alta, ele já deu uma subida legal, eu acredito que ele venha corrigir até essa região e depois siga na tendência de alta. Mas essa operação é bem arriscada porque a gente está com o stop bem perto. Mas como eu filtrei na micro, a probabilidade ainda assim é da gente estar realizando essa operação bem positiva. Como vocês podem ver, eu falei que essa negatividade da nossa planilha, que está em 272 negativos, é pouco. Por quê? Porque no nosso gerenciamento de 3 para 1, a cada alvo que a gente acerta, a gente poderia errar no mínimo 3 vezes. Então, uma operação boa, como vocês podem ver aqui, poderia estar trazendo a gente de volta para o positivo. Então, a ideia é sempre ter um gerenciamento muito bom, que não importa como for o mês ali, no final do mês, a ideia é você, no máximo assim, terminar no 0 a 0, não sair negativo. Um bom trader não é aquele que consegue sair positivo todos os meses. É aquele que nos meses ruins ele consegue não sair no prejuízo. Então a ideia é essa, a gente não sair negativo. Então vamos filtrar outras operações aqui para ver o que a gente pode estar achando. Se há alguma oportunidade ou algo do tipo. O SDCAD. O SDCAD está vindo uma queda também, bem interessante. Ele tem um alvo aqui embaixo para buscar. Dá para estar arriscando uma compra aqui? Deixa eu verificar na micro. Vou estar arriscando a compra aqui. Stop aqui embaixo, 50 dólares. Os stops que eu estou colocando é bem baixo. Por quê? Porque eu quero pegar essa correção forte e captura de movimento. Então a ideia é o quê? Deixa eu deixar o stop aqui embaixo. A ideia é o quê? É que esses movimentos se realizem um pouco mais rápido do que o normal. Abriu uma venda sem querer, eu quero uma compra aqui, peraí. Aí, agora foi. A ideia é que esses movimentos se realizem um pouco mais rápido por serem movimentos de abertura de mercado. Então, normalmente essas aberturas de mercado elas tendem a ter mais liquidez. Então, a ideia de filtro é essa. Deixa eu colocar aquele filtro de análise para ficar mais visível da operação assim que ela se realizar, ou positiva ou negativamente. Bom, o horário que vou começar a operar agora essa semana e mês que vem agora, vai ser nessa abertura de Londres, então vai ser em torno de 5 horas da manhã e eu vou estar fazendo as operações e gravando o vídeo para vocês. Bom, estamos positivos no EURUSD e positivos no USDJPY. O porquê galera de eu estar mudando para esse horário de operar? É um horário melhor, é um horário que a liquidez está mais ampla no mercado, embora os outros horários também. Eu preferi operar o horário de Nova York, mas como a gente só teria a opção de operar ou o horário de Tóquio ou o horário de Londres, Londres seria a melhor opção para a gente. Então eu vou evitar operar o horário de Tóquio, porque o horário de Tóquio é que ele acumula. Então para a gente pegar operações nessas regiões de acumulação fica um pouco difícil. Igual o último mês agora, esse mês mesmo, que a gente estava
Abrindo operações, pegamos muito questão de stop em reversão ali, pois estava em questão acumulativa no horário de Tóquio. Então a gente abria a operação antes de Tóquio, ele ia, às vezes voltava do nosso negativo por causa do horário de Tóquio, e a gente acabava ou sendo um prejuízo 0 a 0 e dificultar para a gente sair no positivo com muito fator negativo nas nossas operações. Então a ideia é essa, filtrar o melhor fator positivo que tem para a gente estar utilizando para fazer as operações. Bom, nossas operações de hoje foram essas. Uma compra aí no USD-JPY, no horário de Londres. Uma venda no EURO-USD, horário de Londres também. E o USD-CAD, uma compra também no horário de Londres. Vamos estar verificando aí como elas vão se comportar no decorrer da operação. E provavelmente amanhã eu trago o resultado para vocês, se foi positivo, foi negativo, como se comportou os preços. Fala galera, tô passando aqui no meio do vídeo para agradecer vocês que estão acompanhando e para deixar o resultado das operações. Eu quero fazer diferente hoje, vou estar deixando o resultado das operações, como que foi o desempenho. Eu já peço desculpa pela qualidade do vídeo que ficou um pouco ruim, eu fui analisar aqui, o áudio ficou um pouco baixo. Minha dicção, eu tava um pouco com sono por causa do horário, não tô acostumado a acordar esse horário. Então eu tava com um pouco de sono, acabou saindo não da melhor forma. Vou tentar melhorar isso. Até me acostumar com o horário vai demorar um pouquinho, mas eu quero gravar uma qualidade melhor para vocês, porque algumas coisas não ficaram do jeito que eu gostaria. Mas sem mais delongas, vamos para os resultados do gráfico. Bom, já estamos aqui no USD-JPY, e como vocês podem ver, aqui no USD-JPY foi um pouco negativo. Por quê? Porque a gente fez a entrada, ela andou positiva, aí ela corrigiu e nessa primeira correção ela veio certinho no nosso stop. A gente pegou ela um pouco mal posicionado, mas aqui foi uma análise um pouco errada em questão de estrutura, porque ela desenvolveu bem essa estrutura, mas como eu não estava no gráfico para analisar esse movimento depois daqui, ela teve uma reversão de tendência na micro, que foi uma captura de liquidez, ela capturou liquidez e reverteu. Acabou revertendo nesse breaker block, mas eu não estava no gráfico para estar cancelando a operação. Então, esse foi nosso stop, pelo que eu fiz das contas aqui. Esse foi um stop de 49,68 dólares no USD JPY. No euro USD foi o nosso gain de hoje, que foi um gain muito bonito. A gente pegou essa venda aqui, nessa região. Primeiramente ele foi fazer a primeira pernada, ele capturou a liquidez de Tóquio que a gente tinha falado, só que ele voltou a corrigir. Ele voltou a corrigir na mesma região de entrada nossa. E depois dele fazer essa correção, ele deu aquele boom para baixo, que foi uma coisa linda, hein? Aqui foi o gain para a gente voltar pro positivo, aquele gain que a gente estava esperando do mês. Passamos o mês inteiro apanhando do mercado aí, esse mês foi complicado, mas aqui a gente teve um lucro aí de 419,30 dólares. Então foi um lucro ótimo, talvez pode estar trazendo a gente ou para o 0 a 0 ou para o positivo. E a outra operação também, que aqui foi questão de posicionamento, a gente entrou muito cedo na operação. Se a gente tivesse entrado um pouco abaixo e colocado um alvo um pouco abaixo também, teria sido realizado. Então o que quebrou a gente foi a gente ter entrado no começo da sessão visando a captura de Tóquio. Ele fez a captura de Tóquio, só que a correção veio capturar esses fundos, que era onde a gente não queria que ele viesse. Depois de capturar esses fundos, ele foi lá na região do imbalance que a gente estava esperando. Eu estava esperando que ele corrigisse um pouco mais para cima, mas se eu tivesse no gráfico na hora que ele fez essa captura, eu teria aberto a operação aqui. Mas não estava, então aconteceu. Acabamos tomando esse stop aí de 60 dólares e 72 centavos, totalizando os dois stops em 110,40. Então vou estar atualizando esses resultados na planilha lá pra gente, ao vivo com vocês, para ficar assim melhor de acompanhar. Temos mais um dia de operação ainda pra gente estar fazendo. Então vamos anotar aqui o resultado na planilha. Menos 110,40, totalizando um negativo de 383,8.
Mas agora vamos adicionar o nosso lucro do mês aí, para estar equiparando junto com essa soma. 419,30. E assim a gente saiu do negativo nesse mês, estamos 36 dólares e 22 centavos positivos. Amanhã vai ser a decisão se a gente pode fechar ou no negativo, ou no positivo, ou tá fechando no 0 a 0. Vamos ver, esse mês tá uma briga feia com o mercado, mas acredito que a gente acabe fechando positivo aí esse mês. Vamos verificar como é que vai ser amanhã. Amanhã eu quero postar o vídeo atualizado. Se vocês gostarem desse modo de eu postar ele no final do dia já com os resultados, eu começo a trazer os vídeos assim. Vou ver como é que vai ser a opinião de vocês, se vocês vão gostar desse modo de vídeo ou se vocês vão preferir do outro modo, que é trazendo uma operação e o resultado no outro dia, como a gente estava fazendo. Pegar o resultado do dia anterior, mostrar para vocês e aí começar as operações do dia. Por favor, deixem nos comentários sobre o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Então, o resultado do dia de hoje e do mês está sendo esse. A gente fechou bem positivo hoje. Pegamos um alvo aí praticamente de 7 para 1. Então, foi um alvo muito bom que trouxe a gente forte para estar fechando o mês positivo. Muito obrigado a todos que têm acompanhado aí e até a próxima.